Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentá-los todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar a reverente posição que estão os santos irmãos para convidá-los para fazer leitura de um texto sagrado que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14 e 22. Todos que são portador da Bíblia Sagrada, por gentileza. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Vamos lá. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Prezados irmãos, eu estou muitíssimo grato ao Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, por retornar a esta cidade de Lajeado e estar neste altar. Eu quero crer que eu estive aqui há mais de 5 anos, próximo a 6 anos, mais do que isso não faz. Quem lembra? Levanta a mão. Tem alguns irmãos que lembram. Passa rápido. E isso, pela bondade do Senhor, estou de volta. Quero agradecer o irmão Paulo, servo de Deus, está ali a irmã Bina, que me acolheu desde ontem, o irmão Glaito, que lembrou deste significante servo para convidar para estar aqui neste final de semana. Então eu sou grato pela vida de todos os irmãos que vieram nesta casa. A Bíblia diz que Deus procura os tais que o adorem em espírito e verdade. Jesus fez menção que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. No Velho Testamento diz que Deus ama aqueles que lhe amam, e aqueles que de madrugada lhe buscam, lhe acharão. Então o texto diz que Deus se deixa ser achado. E Jesus diz que Deus
procura os verdadeiros adoradores. E diz o Apocalipse: quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Eu quero crer que todos os que estão aqui nesta noite, porque têm sede, e vieram aqui olhando para a dificuldade do tempo, a diversidade, uma noite fria, mas estão aqui, e o Senhor conhece a altura das necessidades de cada coração. Ele conhece a tua estrutura. O apóstolo Paulo diz que Deus julgará o segredo do coração do homem. A Bíblia mostra que Deus conhece eu e conhece você melhor do que você. Sabia disso? Deus conhece nós melhor do que nós. E Ele conhece e sabe de tudo. Conhece tudo e tem conhecimento de todas as coisas, e é o único que chama as coisas que não existem à existência. Portanto, nós estamos aqui nesta noite, e nós temos uma escritura aqui, temos esta escritura aqui nesta noite. Eu gostaria que você discipline a sua mente e presta nesta noite o ouvido para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Esta passagem que está em Mateus capítulo 14, verso 22, está nos evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? Marcos e João também testemunham deste fato que literalmente aconteceu. Então isto aqui é uma linguagem literária, isto aconteceu. E a Bíblia está testemunhando este fato que aconteceu. E nesta noite, resulta para nós alguns pontos de suma importância na nossa caminhada. Você que está caminhando em direção à cidade celestial, nesta passagem bíblica aqui, a nossa vida aqui nesta terra é como um barco que está indo para o porto seguro, e só vai terminar as tempestades quando nós chegarmos no final da nossa trajetória. O mar, no livro do Apocalipse diz assim, e o mar já não existe. O mar mostra numa linguagem figurada como o mundo, como as lutas, as provas, um mar bravio, um vento revolto, as tempestades que virão. Então, este texto que eu me utilizo aqui nesta noite mostra Jesus, observe bem, ele deu ordem para os discípulos entrar no barco. E os discípulos entraram porque ele, o Senhor, queria estar a sós, diz a Bíblia. Por que Jesus queria estar a sós? Vocês lembram, colegas, que a notícia no desenrolar daquele dia foi que eles tinham matado João Batista e contaram para Jesus que tinham matado João e tinham colocado a cabeça de João numa bandeja. E quem era João? João era o arauto do rei. E Jesus sabia que ele estava tomando o mesmo caminho de João. E ele precisava estar a sós com o Pai. Então, amados irmãos, nessa nossa caminhada, existem momentos que nós precisamos estar a sós com Deus, contar para o Senhor a nossa situação, o que está acontecendo. Era isto que Jesus tinha. Primeiro, ele precisava estar a sós com o Pai. Segundo, o propósito aqui que Jesus fez
ele precisava ensinar uma lição para os seus discípulos. E eles já estava na hora deles passar por aquilo. Amados irmãos, na nossa trajetória para o céu, nós precisamos estar preparados, porque o nosso barco, neste trajetório, passará por ondas furiosas, mar revolto, ventos revoltos, tempestades. Diz um texto no Velho Testamento, escuta, no livro do profeta Naum, olha que mistério, que Deus tem os seus caminhos na tempestade, isto está na Bíblia, e na tormenta as nuvens são pó dos seus pés. Mas a Bíblia está dizendo que Deus tem os seus caminhos na tormenta, na tempestade. Agora, por que o Senhor, note que foi Jesus, os discípulos não disseram: Senhor, nós queremos entrar no barco. Jesus deu ordem, entra no barco. E vão para o outro lado. Existe o outro lado que muitos crentes não conhecem ainda. O lado que Deus leva o crente para provar a sua fé. E note, amados irmãos, que Deus prova o nosso amor para com Cristo. Que Cristo morreu por nós ainda sendo pecador, mas Deus prova. Deus prova. E quando Deus prova, o maligno se apresenta para tentar. E o Senhor deu ordem. O sol, naquela tarde, isto literalmente aconteceu. Naquela tarde, foi um dia pesado para Jesus. Ele desejava estar a sós, mas ele queria ensinar uma lição que nós vamos ver aqui. O que estava acontecendo com os discípulos? E o sol, ele já tinha entrado na sua recâmara. E chegou o crepúsculo da tarde e veio a escuridão. E a Bíblia diz que o barco, ele tinha andado, Mateus diz que o barco tinha andado muitos estádios. Mas, como é o evangelho sinótico, João nos passa uma informação que o barco tinha andado de 25 a 30 estádios, que é equivalente a 5 a 6 quilômetros o barco andou. Escuridão e o vento contrário, e logo se tornou numa grande tempestade. E os discípulos estavam sem Jesus. Literalmente, Jesus não estava com ele. E o texto sagrado diz que eles começaram a lutar com a escuridão da noite, com o vento que era o contrário. Quando diz o vento que era o contrário, o vento estava levando eles cada vez mais para dentro. E naquela região ali, as tempestades que surgem de repente, são ondas de mais de 3 metros de altura. Já pensou? Aquelas ondas que sobem, e tem ondas da altura desta pilastra, que leva o barco assim, ó. Pedro, ele era doutor, mestre na área de pesca. Ele e os seus colegas sabiam muito bem que se eles se lançassem, se jogasse do barco, eles iam pagar com a vida. Não é verdade? Não tinha como, você, nem nadador profissional nada 6 quilômetros em ondas de mais de 3 metros de altura. Nem nadador profissional, elas te levam, elas que dominam as águas. Então os discípulos, eles estavam lutando com a escuridão, com o vento contrário e com aquelas furiosas ondas que vinham. E eles começaram a lutar. O texto sagrado diz que Jesus apareceu
na quarta vigília, no Velho Testamento não existe quarta vigília. Os judeus adotaram a quarta vigília nos tempos de Pompeu. Eles começaram a lutar na primeira vigília, que é das 6 horas até as 9 horas. As vigílias divididas em 3 horas. Das 9 até a meia-noite. Da meia-noite até as 3 horas da manhã. Eles estavam no barco enfrentando a escuridão. Eles não tinham, eu quero crer, amados irmãos, a Bíblia aqui é um concentrado, está resumindo. Na nossa trajetória, num período que eles estavam enfrentando, eles até esqueceram, até podia ter esquecido de uma coisa, que foi Jesus que mandou eles entrar no barco, não é verdade? Eles estavam lutando pela sua vida. E nessa trajetória, amados irmãos, nós nunca podemos se esquecer de uma coisa, que foi Deus que nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não podemos sair do barco. Não podemos sair do barco. Lembra que quando trouxeram a notícia para Jesus, Senhor, aqueles que viram o Senhor fazer maravilha, multiplicar os pães, eles estão voltando para trás, Senhor. E Jesus disse para Pedro e os seus discípulos, e vocês não querem voltar com eles? E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Neste período aqui, amados irmãos, para onde nós iremos? Estamos vivendo exatamente esta situação, cercados. De um lado está a escuridão, do outro vem o vento, do outro as nuvens, as ondas furiosas. E os discípulos estavam ofegantes. Note que as vigílias se dividiam em 3 horas. Jesus só apareceu na quarta vigília. E eles estavam lutando. Agora, nós nunca podemos se esquecer que foi o Senhor que nos chamou. E a Bíblia diz que o barco tinha andado muitos estádios. João nos passa a informação que era de 25 a 30 estádios, que vem a ser de 5 a 6 quilômetros. Os discípulos não tinham outra escolha senão ficar no barco. Nós não temos outro caminho, amados irmãos, senão esperar no Senhor. Quantos que quiseram fazer justiça com as suas mãos, não é verdade? Não tiveram paciência de esperar. Você está ouvindo esta pregação, mas um dia, essa pregação aqui que você está ouvindo, o Espírito de Deus vai chamar na tua vida e vai te mostrar por que tu está ouvindo ela nesta noite. Chegará um tempo que você vai lembrar que só a fé no Cristo vivo que vai sobreviver nesse tempo difícil, neste momento em que as ondas se agigantam e a escuridão da noite. O cientista, eles que vivem só para estudar, eles dizem que a noite começa a realmente escurecer depois da meia-noite. Eu já estou dizendo que agora já está escuro, mas o processo da escuridão começa depois da meia-noite. E às 3 horas da manhã, note quem vai num sepultamento, quem vai passar uma vigília, chega às 3 horas da manhã, este período das 2 horas da manhã até as 3 horas da manhã, todos estão ofegantes e com sono, os olhos começam a pesar, começa a dar sono, começa a ficar cansado. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Que Jesus veio para socorrer os discípulos na hora mais escura da noite. Eles estavam já
dando por perdida tudo. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele não nos dá carga que nós não possamos carregar. E Ele não é um Deus de confusão. E Ele nunca virá na frente e nem atrasado. Ele virá na hora certa. Por isso a Bíblia diz que é para cada um ficar na vocação a qual foi chamado por Deus, porque Ele virá para socorrer. E os discípulos, Jesus estava orando em intimidade com o Pai, e os discípulos estavam lutando pela vida. Pela vida. Certamente se lembraram, Jesus nos abandonou. Foi Jesus que mandou nós entrar nesse barco. Nós vamos morrer. Não é verdade? Nós vamos morrer. Nós temos a 5, 6 quilômetros longe da praia. Não tem como nadar. E o barco daqui a pouco não vai vencer uma onda dessa. E nós vamos perecer. Nós vamos morrer. E a Bíblia, agora escuta aqui por que eles passaram pelaquilo. Agora você vai entender por que você vê assim. Uma vez uma irmã em Foz do Iguaçu começou a enfrentar tanta luta. E ela começou a orar e jejuar. E o Senhor disse assim para ela: por quê ou para quê? Hein? Por quê ou para quê? Por que os discípulos passaram por aquilo? Por quê ou para quê? Porque nós perguntamos. Mas por que Deus o permitiu? A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Na tormenta. Quando Jesus, olha o que a Bíblia diz, na 4ª vigília da noite, venha a ser 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, dali mais 3, já vai dar 6, já vai começar a clarear o dia. Na hora mais escura, mais difícil, a Bíblia diz que Jesus vem como um farol, dissipando a escuridão. Note que Ele vem caminhando em direção ao barco. E Mateus, Marcos e João registram que o Senhor se identificou, dizendo aos seus discípulos: vocês não tenham medo. Note bem que eles estão numa tempestade, estão a chuva, a vento, a ondas, e eles estão cansados. E o Senhor disse assim: vocês não tenham medo, porque sou eu cheguei. E o Cristo vivo caminhando, como quem está caminhando num solo firme, e se identifica. E os discípulos gritaram. Entretanto, no barco longe, Jesus, na 4ª vigília, foi andando sobre o mar, e os discípulos, ao ver andando sobre as águas, foram aterrados, com medo. Com medo, eles gritaram: é um fantasma. Isto não te preocupa, colegas? Hein? A Bíblia diz assim que, disse Jesus, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Deus? Olha, irmão, o mistério disso aqui, irmão. Aqui está por que Jesus mandou eles entrar no barco e permitiu eles passar pelaquela tempestade. O Senhor se identificou: sou eu. E eles, com medo, gritaram: é um fantasma. Naquela época, naquela região, havia uma manifestação feminina de Satanás, um demônio chamado Lilith. E havia aquela tradição, tinha judeus que não saudavam outros judeus na escuridão, na noite, de medo de ser um demônio incorporado. E eles estavam vivendo aquela ficção. Eu pergunto para os irmãos, para um crente salvo,
Existe fantasma, irmão? Existe lobisomem? Existe lobisomem? Mas os discípulos, eles estavam com medo. É um fantasma. Tu note que a fé dos discípulos era uma fé voltada para a ficção. Prezados irmãos, o mundo, ele vive de ficção. Ficção. Os discípulos disseram, é um fantasma. É uma assombração. Irmãos, aí está o motivo por que Deus permite certas coisas. Enquanto, irmãos, olhe bem, isso aqui para mim é muito profundo. Quando nós, irmãos, estivermos presos pelaquilo que... O que é ficção? O cinema é ficção. Você sabia que o homem que fez o filme que foi campeão de bilheteria, o Super-Homem, antes dele morrer ele ficou tetraplégico, sabia disso? Ele ficou tetraplégico. Ele viveu um tempo numa cadeira de roda. E ele trouxe milhões no mundo inteiro para a tela do cinema. Super-Homem. Aquilo é verdade? Aquilo é ficção. E se nós estivermos presos em ficção, naquilo que não é verdade. Hoje existem muitos pregadores que eles são pregadores Papai Noel. Eles não pregam isso aqui. Tem crentes que não gostam nem de ouvir isso aqui, porque isso aqui é verdade. É verdade. O que é o pregador Papai Noel? O que é o Papai Noel? O Papai Noel, ele é uma ficção. O Papai Noel não existe. Mas o Papai Noel, ele pode ser uma ficção, mas ele traz presente. Ele traz presente, o Papai Noel. Ele vem com uma charrete, ele entra pela lareira de cima e ele traz presente. Você sabia que tem crentes presos em ficção, num sentido assim de que vai vir um pregador, e ele vai me chamar pelo meu nome, e ele vai ter uma vara mágica, ele vai resolver todos os meus problemas. Isso é ficção. É ficção. Porque desde o princípio, irmãos, dos filhos de Israel, Deus levantou Elias num período difícil. Deus levantou os profetas. E o que os profetas faziam? Eles vinham com uma mensagem. Se você obedecer a mensagem, você vai ter vitória. Vai ter vitória. Quantos que estão presos em fábulas, disse o apóstolo Paulo. Fábulas. Fábulas. Coisas que não existem, irmãos. E uma das coisas que o diabo, ele é velho. Sabia que o diabo ele é velho? O pai da mentira, ele é velho. E ele continua sendo o pai da mentira. Ele quer que ninguém diga que ele existe. Mas as coisas que não existem, ele faz com que muitos vivem naquela fábula. O que a Bíblia diz concernente se eu quero vitória? O que a Bíblia diz? Coloca o teu rosto no pó. Talvez ali haja a vitória. Coloca o teu rosto no pó. Talvez ali haja esperança. Nós não podemos estar presos em ficção. O mundo vive de ficção, mas a igreja vive de realidade. Realidade. Então, os discípulos, ao ver Jesus, eles tiveram o quê? Medo. E tem tantos valores invertidos, prezados irmãos, que tem uns que não é Deus que está operando, e ele diz que é Deus. E quando é o Senhor que está operando, ele diz que é um fantasma. Quando é a palavra verdadeira, ele diz que não é verdadeira. E quando não é verdadeira, ele diz que é verdadeira. E por isso que existe este caminho, o caminho que Deus nos leva para aperfeiçoar e provar a nossa fé. Irmãos, você vai precisar disso, irmão.
Anote no rodapé da tua Bíblia. Se você estiver preso em infecção, Deus vai te levar para o caminho da tempestade para provar a tua fé. Para provar a tua fé. E quando o Senhor apareceu, os discípulos gritaram: é um fantasma! É um fantasma! É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo! Sou eu, não temas, não tenha medo, sou eu. Agora, eles usam outro caminho, irmãos, que nós devemos aprender. O apóstolo Pedro disse: se tu és o Senhor, manda-me ir ter sobre as águas. A Bíblia diz assim que é para nós provar e ver de que o Senhor é bom. A Bíblia diz assim que é para nós fazer prova com Deus, correto? Mas no momento que você está na prova, você querer desafiar a deidade de Cristo, você nunca viu, irmã, hein, irmão? Você nunca viu uma safra de crentes que estão aparecendo com umas expressões estranhas? Sim, eu botei Deus numa prensa. Nunca viram isso aí? Eu botei Deus numa prensa. Se Deus não fizer, se Deus não salvar, eu botei Deus numa prensa. Deus numa prensa? Deus é espírito. Deus não entra em prensa. Quem vai para a prensa é aquele que quer colocar Deus na prensa. Se tu és o Filho de Deus, olhe bem, um camarada que há pouco estava com medo, um camarada que há pouco estava dizendo que o Senhor era fantasma, agora diz: se tu és o Senhor, faça com que eu venha caminhar como o Senhor está caminhando. Irmão, e Deus, o Senhor, não é como nós. Ele não é como o homem. O Senhor não age, não pensa, não faz como o homem faz. Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos, vós de ânimo duplo. Senti as vossas misérias, chorai, lamentai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. E o Senhor disse para Pedro: venha, vem Pedro. E esse texto aqui, irmão, ó, que é tão lindo que nós encontramos na Bíblia, disse: vem Pedro, descendo do barco. A Bíblia está dizendo no verso 29, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A Bíblia está dizendo literalmente que Pedro caminhou como Jesus caminhou. Note como o Senhor é misericordioso, irmão. Irmãos, prezados, queridos, nós não somos nada, mas Jesus é tudo. Jesus é tudo. E Ele não permite que o inimigo venha zombar da nossa fé. Não permite. Ele conhece a nossa estrutura, irmão. Sabe que nós somos frágeis. Sabe que nós somos tentados, irmão. Ele sabe que nós somos tentados. E todo crente que ele é aprovado, irmão, que não existe na sua vida mimetismo, não existe na sua vida uma fé enferma, fantasma. Ele não vive um evangelho com açúcar. Ele crê na realidade da misericórdia do Senhor. Ele não, jamais
ele vai tentar o Senhor. Jamais. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto sagrado diz que Pedro conseguiu, irmão. Conseguiu. Então vocês observem bem que a intenção jamais era do Senhor humilhar Pedro diante dos seus irmãos, colegas que ficaram no barco. Note que a tempestade não tinha parado ainda. Não tinha cessado ainda. E o verso 30 diz assim: reparando, porém, olha o verso 29, mostra o cenário da realidade daquele que exercita a sua fé em Jesus. Ele caminha sobre o mar bravio. Ele vence as ondas furiosas. Ele vence o vento contrário. Ele vence os fantasmas da fé. Porque ele está com os seus olhos voltados para o autor e consumador da sua fé. Mas o verso mostra, o verso 30, que ele desviou a sua visão. Ele parou de olhar para Jesus, e o texto diz assim: reparando, porém, na força do vento ele teve medo. Aqui está, amados irmãos, algo que está assolando os moradores desta terra, e nós temos que ter muito cuidado. Houve uma pesquisa no Brasil das pessoas que moravam na Grande Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Grande Porto Alegre, e eles avaliaram sobre as pessoas quando são assoladas pelos estilhaços da violência, dos assaltos, dos assaltantes, da morte, da violência. Diz que o medo, quando ele chega, a pessoa vê aqui um assaltante assaltando uma jovem que estava com o celular, esperando o ônibus para ir para a faculdade. De repente chegou um moço, botou o revólver, e ela reagiu e tomou o celular, e ele disparou na cabeça dela, e a câmera filmou. A moça com o celular caminhou um pouco e morreu. Aquilo ali, quem viu aquilo, eles começaram a avaliar já há tempo que o medo, quando ele chega na pessoa, o cientista, a medicina, estudando, quando alguém é assolado pelo medo, o medo, ele ataca imediatamente o sistema central, o sistema nervoso, ataca da pessoa. E depois o medo ataca o coração, e o medo ataca a visão. A pessoa, quando está com medo, encurta a visão, segundo o estudo. E provavelmente, quando Pedro ele foi assolado pelo medo, ele não enxergou mais Jesus. Enxergou mais, tinha tempestade. Ele foi assolado pelo medo. Mas se é verdade, uma coisa eu sei, que nós não podemos ter medo de nada. Por quê? Porque o medo não procede de Deus. Não procede. Vocês lembram que quando os nossos pais pecaram no jardim, Adão e Eva, que a voz encantadora do Senhor chegou? O que Adão disse? Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo de ti e me escondi. Olhe bem, medo de Deus. O medo, ele vem do inferno. O medo é uma arma do maligno. Amedrontar. O medo, ele vem de baixo. Mas o amor, ele vem de cima. E o amor é mais poderoso do que o medo. Quem tem medo, a Bíblia diz que ele não é perfeito em amor. O apóstolo Paulo diz assim, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quem tem medo, ele não avança. Diz a sabedoria que o medroso, ele pensa com as pernas, ele corre com as pernas, ele é medroso, ele tem medo. E Deus não tem prazer naqueles que têm medo. Nós não podemos ter medo de nada. Quantos que estão com medo? Esta geração é assolada pelo medo. Medo.
Medo do câncer, medo de morrer. Tem pessoas que vivem com medo, ele é assolado pelos estilhaços do medo. E note que o medo, ele vem exatamente de alguém que está vivendo a sua fé baseado em ficção. Em ficção. Daí ele vive com medo. Medo. O crente que anda de mão dada com Jesus, ele não tem medo de nada. Não pode ter medo. Não pode viver com medo. Nada, nada. Nem a morte. Nem a morte. Uma das coisas que o crente, ele nunca deve estar desejando, o Senhor vai me recolher. Agora, ele ter medo da morte, também não é coisa boa. Medo. E os discípulos, eles foram assolados pelo medo. E Pedro teve medo, começou a submergir. Por que Pedro teve o medo? Porque ele começou a reparar a força do vento. Ele está olhando para Jesus, de repente ele olha para o vento que estava ventando e diz: eu vou para o fundo, eu vou para o fundo, reparando o vento. Prezados irmãos, nós estamos vivendo os dias mais escuros da história da graça, os dias de apostasia, dias finais, e está assoprando um vento, e a Bíblia diz que este vento chama-se vento de doutrina, e este vento, ele tem levado muitos, e nós não podemos ser levados pelo vento, não é verdade? Vento, tem muitos que são levados pelo vento da ira, das heresias, dissensões, é levado pelo vento, e nós não podemos ser levados pelo vento. Nós temos que manter a nossa convicção e certeza, como disse o apóstolo São Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que começou a boa obra nas nossas vidas, e é Ele que vai aperfeiçoar. Nós não podemos, prezados irmãos, e nessa nossa trajetória, o barco, ele parece que o barco dele vai ao encontro dessas ondas, parece que vai ser tragado, vai ser submergido, vai ser levado. Você nunca passou por isso? Se eu agora, dessa aqui eu não saio. E o Senhor vem, te reanima, te tira, e o teu barco vai deslizando sutil no mar, calmo. Você lembra que há 15, 20 dias atrás, essa semana, houve uma tempestade muito grande no Rio Grande, em alguma cidade. Mas depois da tempestade, você notou que apareceu o sol, sol lindo. Depois da escuridão, as estrelas brilham mais forte. E depois da tempestade, vem a calmaria e vem o sol da esperança e o barco segue. A vida prossegue. Mas você saiu do outro lado da tempestade como um soldado vencedor. Venceu aquela tempestade. O apóstolo Pedro começou a gritar, reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou. A Bíblia diz que ele gritou: salva-me, Senhor. Prezados irmãos, quantos que estão sendo submergidos? Esta geração que está vindo aí, a geração do crack, das drogas, esta geração está gritando, porque eles estão sendo submergidos pelo um exaustor. Exaustor é o que puxa. Quando a cozinheira liga a panela, liga o exaustor. O exaustor puxa tudo,
Assim está as forças malévolas do adversário, como exaustor, puxando esta geração para as profundezas do mar. E muitos estão assim, só com as mãos de fora. Quem está sendo afogado, ele vai uma vez, ele vai duas vezes e na terceira não volta, não é verdade? E nessa primeira que ele foi, ele volta e mostra os braços e grita, gritos com desespero, socorre-me, e vai de novo para o fundo. Esta geração está exatamente assim, gritando. E o único que pode socorrer esta geração é o homem chamado Jesus. Ninguém pode socorrer. Pedro está submergindo nas profundezas de umas ondas furiosas e de uma tempestade que começou na primeira vigília, e ele já está na quarta vigília e está indo para o fundo do mar. Que coisa triste, amados irmãos. E você saber que tem muitos que estão nesta situação e outros não estão nem aí, não é verdade? Nem aí, despreocupado. Porque não é ele que está naquela situação, não é ele que está indo para o fundo do poço. Mas Pedro gritou, salva-me. Por que ele gritou salva-me? Porque quando alguém grita salva-me, é porque sente que está perdido, não é verdade? Eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que me salve. E ele gritou. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e tomou. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, faz 30 anos que eu oro pelos meus irmãos. Um deles é viciado em cocaína, cheira. Nunca ele estendeu a sua mão e disse, me ajude. Muito pelo contrário, ele fecha a porta. Um que diz, tudo está bem, mas não está bem. Mas não é por força nem por violência. Mas ele está indo para o fundo. Irmãos, as ondas que estão vindo sobre a terra são ondas furiosas, imensas do inferno, que está levando neste rio de lama milhares de almas que estão gritando e estão indo para as profundezas do inferno. Irmãos, eu não sou um pregador de sensacionalismo, mas eu creio nisso. Quem viu, irmão, aquelas visões que aquela irmã teve naquela vigília na Coreia, que ela teve aquelas visões do inferno, que ela viu quando uma pessoa está fumando, na verdade é uma serpente que está em volta, envolvendo ele. Tudo aquilo ali é verdade. As almas mergulhando no abismo, indo para o inferno. O inferno, as mandíbulas do inferno estão abertas. O inferno está de boca aberta para tragar, sabe quem? Ele quer tragar toda a humanidade, toda, inclusive eu e você. O plano do diabo é levar todos para o inferno, todos. Mas e por quê? Porque muitos não querem gritar pelaquele que pode socorrer. Eu, quando estava sendo submergido, estava no inferno, eu estive no inferno, mas eu gritei, e quando eu gritei, eu quero dizer que quando a gente grita, Jesus ouve, os céus têm ouvido, quando nós clamamos a Ele, e o Senhor estendeu prontamente Jesus estendeu a sua mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós estamos vivendo diante de uma geração incrédula.
Não existe nada, irmãos, que Jesus não possa fazer, sabia? Nada, nada. A única coisa que a Bíblia diz que é impossível para Jesus, que está na Bíblia, sabe o que é? É que Ele minta. Está na Epístola aos Hebreus, porque é impossível que Ele minta. Então existe uma coisa que é impossível para Jesus, é que Ele minta. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Irmãos, eu fui pregar várias vezes numa cidade, e eu acompanhava o sofrimento daquela esposa, daquele obreiro, quieta, sempre quieta. Ela tinha lupus, uma doença terrível, e amolecia os ossos dela, ela sofria, e quieta. Uma vez eu estava pregando, ela veio para frente, no altar. Passou um tempo, eu voltei naquela cidade, e ela me contou para mim, mas uma irmã sã na fé, crente, ela me contando para mim, irmão, Jesus me curou do lupus, me curou. E eu contei, depois eu fui fazer um outro exame, contei que eu tinha. Os médicos, não, se tu teve, vamos fazer outro exame, porque senão tem cura. Foi fazer o exame, não tinha mais nada. Só que o que eu aprendi, que ela viveu um tempo com aquela doença, e chegou um tempo que Jesus, irmão, o Senhor não pode olhar para alguém sem socorrer. Ele é a misericórdia. O apóstolo, o patriarca Jó, 7.000 ovelhas, 500 jumenta, 500 juntas de boi, 3.000 camelos. O homem muitíssimo rico, muita gente trabalhando para ele. O mais rico, quando ele saía na rua, os velhos tiravam o chapéu e os jovens botavam a mão na boca. Vem vindo Jó, um homem íntegro. O patriarca Jó, num dia ficou pobre, enterrou seus 10 filhos, viu os filhos, já era um pai amoroso. Sua mulher pegou e disse assim, tu ainda mantém a tua sinceridade diante do teu Deus, porque não é mais meu Deus, do teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó disse, como fala uma doida, assim tu está falando, nós não recebemos bem, por que não recebeu mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que tem pessoas, irmão, depressivas, crentes iracundos, estupim curto, mulheres, e tem muitas irmãs em muitos lugares aí, discutem, administram as coisas com rolo de macarrão, estupim curta. Por quê? O que falta isso aí? Homens de pequena fé, não sabe que o Senhor pode fazer coisas grandes. A Bíblia diz, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E na verdade nós não sabemos, por quê? Porque nós somos de ontem, irmão. Nem esse dia nós não conhecia. Você conhecia esse dia? Nós não conhecemos o amanhã. Nós conhecemos agora, porque Deus tem misericórdia. Mas Ele conhece e sabe de todas as coisas. Nós não podemos duvidar, irmão, colocar o Senhor à prova. As lutas virão, mas nós não temos outra escolha senão permanecer no barco. Foi Jesus que nos chamou, e uma coisa é certa, Ele não vai deixar você perecer. Ele tem dito, eu não te deixarei e não te abandonarei, jamais temerei o que me possa fazer o homem, porquanto o Senhor é o meu ajudador. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo, que é uma fonte de vida, que fará nós triunfar diante das grandes tempestades do mar da vida, fará você caminhar sobre este mar bravio, pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho, como um soldado que triunfa e que não retrocede diante da tempestade. Nós não podemos viver, irmão, viver de ficção. E se você está com a sua fé
associado em ficção, cuidado. Cuidado que lobisomem não existe. Não existe. Super-homem também não existe. Mulher Maravilha também não existe. Nós temos que viver da realidade. É bem diferente da ficção, da mídia, do cinema, que para Deus, irmãos, Deus é diferente. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada, não é verdade? A Bíblia diz assim: sacrifícios são para ti, ó Deus, os corações aquebrantados e os espíritos contritos. Não desprezará, ó Deus. Tem um sábio que diz que Davi, um homem, a Bíblia diz: aqui se finda as orações de Davi, que Davi conheceu, ele usa até uma linguagem assim, que Davi conheceu a manha de Deus, porque Davi sabia se lamentar diante de Deus. Senhor, eu sou pó, eu sou sim, tu conheces a minha estrutura, tu me conheces de longe, Senhor. Da iniquidade eu fui formado, do pecado concebeu a minha mãe. Sabia, reconhecia, e nós precisamos nesta última hora se dobrar diante de Deus, chorar, lamentar, reconhecer e saber que nós fomos escolhidos e Deus não tem para ti, irmão, metade da vitória, metade do projeto, metade da caminhada. Ele nos chamou para nós vencer todas as batalhas. Você já venceu lutas, você vai vencer esta também, você vai passar por esta, mas nós não podemos descer do barco. Quantos que desceram do barco, fizeram justiça com as suas mãos, retrocederam? O Senhor nos chamou. É um fantasma? Não, sou eu. O Senhor está aqui nesta noite para acalmar a tua alma, aquietar o vento, fazer o mar bravio sossegar, e o teu barco sereno, tranquilo, o teu barco destila neste mar bravio e segue em direção a Canaã celestial. Mas nunca te esqueça, nesta caminhada, aqui na terra não existe felicidade sem Jesus, e aqui na terra nunca vai se findar as tempestades enquanto teu barco não chegar. É uma, vem outra, mas o nosso barco segue. O nosso barco segue. Eu estou pregando para alguém aqui que está na primeira vigília, mas também tem alguém que está na segunda vigília, e tem alguém que está na terceira vigília, no processo da sua santificação diante do Senhor, e tem outros que estão na quarta vigília, e já estão ofegantes, mas espera, lá vem aquele que vem como um farol, dissipando toda a escuridão da noite, iluminando, e vem para virar o teu cativeiro, e chamar as coisas que não existem a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu convido a amada igreja a se pôr em pé. Glória a Deus. Entretanto o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas o Senhor na quarta vigília apareceu. Eu sinto que eu devo de orar pela alguém aqui nesta noite. Talvez tu está enfrentando o fantasma do medo. O fantasma do medo. O fantasma do gigante, do desânimo, da tristeza, de uma enfermidade, da incredulidade, aquilo que na verdade não existe, mas está assolando a tua fé. Eu quero orar por ti. Venha aqui na frente, venha. O Senhor está nesta palavra. Venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Quantos entenderam a mensagem? Levanta a mão. Esta palavra está sendo escrita com uma pena de ouro nas tábuas do teu coração. Nas tábuas do teu coração. E você vai caminhar sobre todas as dificuldades. Glória a Deus. Vamos orar. Tem mais alguém?
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Tem vindo mais. Vamos orar. Elas virão, irmão, e serão muitas vezes terríveis. Deixarão as suas marcas. O vento que vem arrancando tudo. Soprou-se o vento, caiu a chuva, correram os rios, mas aquela casa permaneceu firme, porque a sua base estava na rocha e não na areia. Podemos ter a nossa base na areia. Glória a Deus, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Tua palavra nesta noite, como a chuva, como um sereno, como uma chuva calma, desce às mais profundas terras do coração e faz regar as raízes de uma terra seca, sem esperança, desmotivados, assolados pela escuridão da noite, pelas furiosas ondas deste mar bravio, e o vento contrário, que tem trazido pestes, desânimos, tristezas, maus cheiros, incredulidades. O Senhor é poderoso para fazer acalmar o vento, sossegar, Senhor, o mar bravio, e tornar tudo isto numa grande bonança. É só o Senhor que pode fazer isto. Se alguém está aqui neste altar, desolado, com uma enfermidade na carne, algo que tem trazido muitas desolações, tristezas e angústia, reanima, Senhor, este coração em Cristo. Dá vitória para esta igreja, dá vitória para o teu povo. Ajuda cada um a vencer os dias maus e estarmos preparados. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus.